Lúcia, Quioro, prazer estar aqui com o Quioro. A todos que nos assistem, agradecer o convite do SEBS, um convite para essa primeira atividade do ano de 2022. Eu estou um pouco rouco aqui, porque eu estou com essa Ômicron, graçou aqui na minha casa, mas eu estou aqui isolado, por isso estou sem máscara, e está tudo bem, estou tranquilo. Mas se eu der uma tossida no meio da minha apresentação, não se surpreendam. Eu acho que o SEBS coloca um desafio, né, para mim e para o Quioro, um desafio que implica transitar, né, entre o conjuntural, reconstruir o Ministério da Saúde, que está sendo destruído, reconstruir as relações interfederativas que foram esgarçadas nesse processo de pandemia, e, de outro lado, o estrutural. E eu farei, então, duas observações introdutórias para o nosso debate. Nós temos que evitar o risco, né, de assumir uma postura reativa. A situação do Ministério hoje do SUS é tão dramática, né, frente à sistemática desconstrução e destruição em curso que vem a partir do governo Temer e se acelera no governo Bolsonaro, né? A questão da saúde da família, a descontinuidade dos NASF, a desestruturação do Mais Saúde, da política de saúde mental, a interrupção da política do complexo econômico industrial da saúde, a desestruturação do PNI, a política de controle do tabagismo, que está sendo, de novo, fortemente ameaçada pelo lobby do fumo, né? O desmonte promovido pelos secretários nacionais negacionistas, né, que continuam lá trabalhando, fazendo esse trabalho de desconstrução. Então, nós temos, de um lado, o risco de estarmos sendo pautados e assumimos uma postura reativa diante desse processo. E, de outro lado, eu diria também que nós temos que evitar uma visão puramente incremental, né? Imaginar de que, elegendo um governo progressista, elegendo o presidente Lula em outubro, novembro, que bastaria recuperar bons programas, né, ou acrescentar novos, né, para dar conta dessa realidade. Eu diria que é necessário ir mais fundo no diagnóstico e nas propostas. Na verdade, nós temos que analisar de que maneira, como vem se dando há décadas na sociedade brasileira, a luta pela apropriação dos fundos públicos na saúde, né? O processo crescente de privatização da oferta, e por que o movimento da reforma sanitária não alcançou, após mais de 3 décadas de implantação do SUS, um sistema universal de fato, né? Nós sabemos que o mercado não pode oferecer nenhum futuro à sociedade brasileira, né? O que o mercado oferece é mais fragmentação e mais desigualdade. O que o mercado oferece é mais medicalização e menos desenvolvimento humano. E nós sabemos e acreditamos que só um sistema universal, dirigido e regulado pelo Estado, tem condições de garantir equidade e proteção para todos, né? Então, a partir daí, eu vejo a situação de hoje, de um lado, uma fragilização estrutural do SUS que atinge várias dimensões. Essa fragilização estrutural atinge a dimensão econômica, o processo de desfinanciamento já vinha acelerado e com a emenda 95 se agravou. Uma fragilização tecnológica, o setor público perdeu a capacidade, perdeu a liderança na incorporação e modernização tecnológica, que nesse momento está toda no setor privado. Uma dimensão organizacional. Hoje nós temos milhares de pessoas aguardando procedimentos nas filas das centrais de regulação em todo o país. Nós temos uma dimensão laboral. O SUS não dispõe até hoje de uma política de pessoal integrada, de abrangência nacional. Há uma crescente precarização dos vínculos dos trabalhadores, terceirização, contratos por tempo determinado, organizações sociais. Vejo também uma outra dimensão, a perda de protagonismo do controle social, com exceção do Conselho Nacional de Saúde, que tem se manifestado e tem feito um trabalho extremamente importante, né? De outro lado, o ator político, digamos assim, SUS, está mais fragmentado, dividido e fragilizado do que no passado. Há uma fragmentação do que nós no passado chamávamos do Partido Sanitário. A bancada da saúde no Congresso hoje é hegemonicamente privada, né? O limitado alcance da capacidade política das entidades da área de saúde,
O próprio CONAS e CONASENS, em alguns momentos, apoiaram medidas de fragilização do saúde da família, implantadas a partir de 2016. Olhando pela questão da oferta, o SUS é forte em termos de oferta de serviços apenas nos estados da região Norte e Nordeste. Quando você olha as regiões, os contextos metropolitanos, principalmente das demais regiões, a sua presença é relativa ou menor do que a do setor de planos seguros, que é hegemônica. Há também o peso da excessiva fragmentação da oferta, a partir de uma municipalização que fragmentou e da nunca alcançada regionalização. Convivemos com modelos de gestão ultrapassado e as novidades implantadas, principalmente as organizações sociais, né, por governos de todos os matizes ideológicos envolvidas em desvios e corrupção, definitivamente esse não é o caminho. Né? E o legado da pandemia, né, acrescenta uma outra dimensão, pressão brutal sobre esse sistema já fragilizado, síndrome pós-Covid, represamento de procedimentos, sofrimento psíquico, uma série de outras dimensões. Quando a gente olha para o lado do setor privado, você vê uma dinâmica completamente distinta. Você tem um crescimento do setor privado nos últimos anos, em termos econômicos, tecnológicos, e eu acrescentaria ideológicos, né? A venda, né, da ideia de que a medicina privada é de melhor qualidade, é uma visão estimulada desde sempre. O setor privado entra em espaços que até então eram espaços públicos, eram espaços do SUS, quando o SUS era hegemônico, como na atenção primária, na telemedicina, na telesaúde, né? Há toda uma dinâmica também da formação de uma nova geração de profissionais de saúde que tende a fortalecer o mercado privado como o espaço desejado para a carreira desses profissionais. As novas gerações de médicos, enfermeiros e os profissionais, pouco provável encontrar um número significativo que expresse minha decisão profissional é trabalhar no sistema público. A expectativa é sempre o mercado privado. Você tem, de outro lado, uma manutenção da estrutura e um crescimento, né, de planos de saúde dos servidores públicos dos três poderes e das estatais, que continuam a ser cofinanciados pelo Estado, né, e um conjunto de iniciativas do Legislativo e do Executivo no sentido de flexibilizar a legislação que regula planos de seguros, no sentido de ampliar a sua presença no mercado. Ou seja, mantido esse cenário, e se nós o atacarmos apenas parcialmente, ou de maneira apenas reativa, ou apenas incremental, a tendência que eu vejo no curto e médio prazo é o SUS se consolidando como um resseguro para o setor privado. A oferta universal se limitaria à vigilância sanitária e epidemiológica, ao PNI, política de transplantes, hemodiálise, medicamentos de alto custo para doenças crônicas e atenção primária ambulatorial limitada aos grandes bolsões de pobreza e à população desempregada e subempregada. E, de outro lado, pesquisa, inovação e desenvolvimento, muito limitadas, restrito ao conjunto das melhores universidades, institutos de pesquisa, como a Fiocruz e outros, mas aí também com crescente participação de fundos privados. Então, como avançar? Como nós tentarmos construir uma outra agenda, uma agenda que não seja nem reativa, nem apenas incremental, e avançar nesse contexto. E aí eu colocaria alguns pontos para o nosso debate aqui, para a nossa reflexão. O primeiro deles é a questão da regulação do setor privado. Hoje, para qualquer entidade privada abrir um serviço de saúde, basta ter o de acordo da vigilância sanitária. Ou seja, não há nenhuma exigência de que a autoridade sanitária, seja o gestor municipal, estadual ou federal, estabeleça algum tipo de critério se aquela oferta adicional está adequada em termos de cobertura, em termos de necessidade. Por outro lado, também é livre a abertura de clínicas populares e de ofertas simplificadas do tipo caça-níqueis, que nada acrescentam do ponto de vista sanitário. O BNDES também deveria repensar completamente a sua atuação, porque ele tem sido um braço importante de expansão do setor privado. O BNDES deveria simplesmente parar de financiar a expansão do setor privado e, ao contrário, se dedicar a financiar e a investir em iniciativas inovadoras, em experiências importantes, em programas importantes para o SUS.
Nós temos que avançar na relação contratual entre o SUS e a rede privada contratada, trabalhando na conceituação desse contrato como um contrato de direito público, ou seja, a partir do momento que o setor privado assina o contrato e entra no SUS, público ele passa a ser considerado de interesse público e, portanto, sujeito a todas as normas e princípios e diretrizes. Né? Rever a questão dos gastos tributários, que retira alguma coisa entre 15 e 25 bilhões de reais por ano, que é altamente regressivo, privilegia principalmente os estratos populacionais de mais renda, né? E devolver a ANS para a saúde pública. Né? A ANS, hoje, é uma agência que representa os interesses do mercado e não tem nenhum compromisso com o SUS. No caso do setor público, temos que rever urgentemente a questão dessa agência que foi criada para a atenção primária, a ADAPS. Né? Na verdade, a estratégia da família vem sendo esvaziada e privatizada desde 2016. Nós precisamos, na verdade, de uma forte base clínica epidemiológica de saúde pública na porta de entrada, com uma grande expansão para que ela cubra 90% da população brasileira e incorporando novas ferramentas tecnológicas que já estão disponíveis e que podem qualificar em muito a atenção básica. Destacar também uma coisa que está pendente desde que o presidente Lula foi na Fundação Oswaldo Cruz e entregar o relatório final da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde, que era liderada e coordenada pelo saudoso Adib Jatene. Né? A questão da intersetorialidade, da transversalidade, precisa de uma governança específica. Nós temos que ter um conselho de ministros com Câmara da Sociedade específica para discutir políticas sociais. Não conseguimos implantar isso até hoje. Outro ponto também, isso está muito claro, a pandemia deixou isso de maneira transparente, cristalina, as relações entre política de saúde e política industrial, ciência, tecnologia, inovação, fortalecimento do complexo econômico e industrial, que nós começamos essa política em 2007, 2008, ou seja, a questão do setor público como um polo de desenvolvimento e incorporação de tecnologias em saúde. Um ponto absolutamente central, não pode ficar do jeito que está, é a questão da formação e do trabalho dos profissionais de saúde. Eu acho que aqui nós temos uma questão extremamente delicada, uma interface entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, né? Mas a questão da formação, a questão da atuação, e tem uma questão até específica. Né? Nós temos que reconstruir a nossa relação com os médicos. Né? Infelizmente, as categorias médicas, as entidades que representam os médicos hoje estão tomadas pelo negacionismo e por oportunistas, né? Mas imagino que isso mude e isso mudando, temos que reconstruir essa relação. E um ponto aqui importante também, que a gente tem que colocar na nossa agenda, no caso do exercício da profissão médica, é a questão da recertificação. Ou seja, hoje o médico se registra como especialista e ele pode clinicar, exercer a sua especialidade ou subespecialidade por 20, 30, 40 anos, sem que em nenhum momento ele tenha que comprovar que esteja apto para exercer essa especialidade ou essa subespecialidade. É uma questão já consagrada e implementada na Europa, nos Estados Unidos, e aqui não conseguimos. O aperfeiçoamento do Pacto Federativo, a revisão do Pacto Federativo e seu aperfeiçoamento fundamental, e também retomar o debate sobre os modelos de gestão para o setor público, né? Com redução drástica dos cargos de livre provimento em todos os níveis da federação, profissionalização da gestão, são questões que estão na ordem do dia. E, definitivamente, as organizações sociais são um desvio fortemente negativo desse debate e dessa questão. Vamos precisar também mudar leis. E o trabalho junto ao legislativo, claro, teremos que eleger e construir um parlamento mais progressista, um gigantesco desafio para as eleições desse ano, né? Mas mudanças na legislação em várias áreas, desde a área dos direitos sexuais e reprodutivos, da regulamentação dos planos de seguros, da regulamentação da publicidade de alimentos ultraprocessados, do controle do tabaco. A indústria do tabaco está reagindo agora de novo. Retomar a iniciativa que foi iniciada pelo ex-ministro Humberto Costa, da Lei de Responsabilidade Sanitária, né? E também o aperfeiçoamento da legislação infraconstitucional do SUS. Merece uma revisão. E, por fim, claro, entra também o conjuntural. Vamos ter que recuperar a capacidade de gestão do Ministério da Saúde, que foi destruída. Então, concluindo, eu concluiria falando sobre a questão central, que é a sustentabilidade política do SUS.
ou seja, a necessidade de uma ampliação do grau de consciência política da sociedade, da nossa sociedade, sobre os sistemas universais, o valor dos sistemas universais, né? Eu diria que ainda há um baixo grau da consciência e de percepção pela sociedade da saúde como um bem público e do valor dos sistemas universais, como nós temos em outros países europeus, no Canadá, etc. Esse baixo grau ele se expressa em várias dimensões. Uma delas é a permanência de uma visão arcaica e ideológica da caridade e da filantropia em um contexto da saúde como direito. Está aí o Criança Esperança como um grande exemplo, né? Nessa visão da saúde compreendida como um gasto e não como um investimento por amplos setores da sociedade, né? A visão muito consolidada de que o SUS universal é muito importante, principalmente para os mais pobres, né? Essa visão é muito forte, por exemplo, dentro da burocracia, da área econômica, da área do planejamento, nos vários níveis, do governo federal, dos estados e dos municípios, né? A medicina privada continua sendo vista como parte do processo de ascensão social. Vejam a propaganda recente da Golden Cross, que televisão, rádio, jornais, página inteira da Fernanda Montenegro e da filha vendendo plano de saúde, né? E me lembra sempre essa imagem da querida Fernanda Montenegro e filha vendendo plano de saúde, aquele colega médico de renome que começa a falar: pois é, a filosofia do SUS é perfeita, mas na prática, reticências, né? O SUS visto como uma filosofia, ou seja, algo separado da realidade, que não seria nem factível nem viável, isso expressa uma visão ideológica, né? Mais recentemente, né, o exemplo das milhares de pessoas tirando fotos ao tomar a vacina da Covid, aplaudindo o SUS, né? Muito importante, eu acho, expressivo, né? Mas tenho visto comentários de que estaremos vivendo um novo patamar nesse processo de conscientização. Eu não seria tão otimista, né? Será que essa dimensão política conseguiu avançar de maneira substantiva? Qual será o real impacto disso? Uma questão para nós discutirmos aqui também, né? Ou seja, a tendência de abandono do SUS pela classe média se manterá? Ou se ampliará, inclusive, para as classes C e D, com novas formas e modalidades de cobertura, como telemedicina, que estão sendo colocadas no mercado por valores muito baixos, planos segmentados, clínicas populares, etc, etc. E nós sabemos e queremos, e o SEBS é, digamos assim, o exemplo mais importante disso, né, que o SUS tem que estar no coração e na alma dos brasileiros, né? A questão é como fazer isso acontecer, né? Luta cultural e hegemonia, né? A saúde universal como componente de uma consciência emancipadora. Ora, isso envolve desde currículos dos cursos de formação dos profissionais de saúde, que vão por um outro caminho completamente diferente. Isso envolve a formação dos agentes comunitários de saúde. Como é que está se dando essa formação dessa perspectiva? Isso significa a crítica permanente ao processo de medicalização, com o consumo alienado de tecnologias, né? O consumo das publicidades em saúde, os sindicatos de trabalhadores, que nos seus acordos coletivos colocam o plano de saúde como um benefício fundamental. Isso inclui os trabalhadores da saúde, do executivo, do legislativo e das estatais, né? E nós sabemos que o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, e no caso da saúde como garantidor da universalidade, ele é absolutamente central. E aqui nós temos um dos conflitos centrais de toda essa questão: mercado, Estado. Concluindo, nessa nova agenda, portanto, concluindo aqui, nós temos que assumir em toda a radicalidade o que está no capítulo Saúde da Constituição, no artigo 196. A prioridade absoluta deve ser o fortalecimento estrutural do SUS em uma perspectiva de efetiva construção de um sistema universal, que nós não temos hoje definitivamente. É evidente que, para isso, nós vamos precisar de contar com o setor privado, mas em uma interação radicalmente distinta da atual. Quem sabe, ao final desse processo, nós vamos poder voltar a ver o presidente da República, os parlamentares e a alta burocracia da República a procurar um serviço de saúde público do SUS em caso de necessidade de atenção para si ou para sua família. Era isso. Obrigado.